Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita energia, muita satisfação, vamos continuar esse nosso mini curso sobre o Estatuto do Servidor Público Estadual de Mato Grosso, a Lei Complementar 04 de 1990. Esta aula nós vamos trabalhar 4 assuntos importantes. O primeiro assunto a gente vai trabalhar da posse, olha só, posse, exercício, jornada de trabalho e estágio probatório, ou seja, 4 assuntos importantíssimos, 4 assuntos aí que podem ser objeto de sua prova, né? Ah, professor, o curso está lento demais. Não é que está lento o curso, aqui é um curso detalhado, é um curso para que você realmente aprenda de forma definitiva o Estatuto do Servidor Público Estadual. E detalhe, com essa aula aqui você pode ter certeza que você está se preparando também para outros estatutos, tanto o Estatuto Federal, da 8.112, quanto o município e assim por diante. Bacana? Ó, uma coisa para vocês. Essa aqui essas 6 primeiras aulas são as aulas mais lentas, porque tem muita parte conceitual, tivemos muitas alterações na legislação, muitos dispositivos constitucionais. Depois da próxima aula, as aulas serão um pouco mais curtas e mais rápidas. Bacana? Então vamos falar um pouquinho sobre posse, né? Antes disso, você tem que ter uma linha temporal, né? Uma linha temporal na sua cabeça que a sua vida no serviço público é uma linha constante, né? Tudo começa com o seu concurso público, e aqui o lá concurso está te ajudando muito, pode ter certeza. Então você tem que ser aprovado. Isso aqui para cargos em provimento, para cargos de provimento efetivo, né? Para você ocupar o seu cargo efetivo, há necessidade, a obrigatoriedade de você ser previamente aprovado em concurso público. Você foi aprovado em concurso público, daí você surge. O próximo passo é o da nomeação. Você foi aprovado, né? Aí, o que é a nomeação? É um ato da autoridade competente, não é isso? Que vai te nomear para o cargo, né? Vai ser publicado no Diário Oficial, tá? A nomeação. Já estudamos a nomeação na aula anterior. Após a nomeação, neste caso, você tem aí 30 dias para ocorrer um instituto, o fenômeno da posse, que nós vamos falar hoje sobre isso, a posse, né? Então você tem 30 dias após a publicação do Diário Oficial da posse. Na posse, você vai ter que apresentar todas as documentações necessárias para você entrar em exercício do cargo. Você vai ter que assumir as responsabilidades do cargo, as atribuições, os deveres, as responsabilidades. Depois da posse, aí efetivamente você entra em exercício, ou seja, você está em atividade plena no cargo. Então, isso aqui é a linha, gente. Isso aqui, concurseiro tem que saber, cara. Esse cara aqui cobra muito, é muito cobrado também em direito administrativo. Bacana? Então, vamos lá. A seção número 4 diz o seguinte, posse, né? Posse, olha o conceito de posse. Posse é a investidura do cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Então, existe um documento chamado termo de posse. Nesse documento chamado de termo de posse, significa de você dizer o seguinte, eu quero tomar posse, então você tem que aceitar de forma expressa, ou seja, assinatura, parte documental, quais são as atribuições do cargo, e a partir das atribuições do cargo você vai ter as suas competências, que é do agente, os deveres e responsabilidades do cargo, e além disso, né, você firma um compromisso, tá, de servir à sociedade, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, no termo de posse foi acrescida, tá, mais a Lei Complementar 112, pode até anotar aí. O que é a Lei Complementar 112? A Lei Complementar 112 trata do Código de Ética do Servidor Público Estadual. Então, você vai ter que fazer juramento também em cumprir, fazer cumprir, obedecer, tá certo? O famoso Código de Ética, que é a Lei Complementar 112, que vai ser lá no seu termo de posse. Bacana? Então, essa é a posse. Você vai aceitar as condições, tá certo? Então, vai ter uma formalização. O parágrafo 1º, ele vai tratar do prazo da data da publicação no Diário Oficial. Qual que é o nome disso? Exatamente, nomeação. Da nomeação até a posse. Professor, por que tem que ter um prazo?
porque exige de você vários documentos que você deverá apresentar no dia da posse, né? Certidões, atestados de sanidade mental, atestado de atividade físico, de saúde, e assim por diante. São vários documentos exigidos. Então, você tem esse prazo para você providenciar, né? Então, a posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 dias, contados da data da publicação do ato de provimento. Bacana? Fechou? Mesmo prazo da Lei 8.112, né? Vamos lá. Em se tratando de servidor em licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado no término do impedimento. Professor, não estou entendendo. Tudo bem. Vamos lá. Professor Luiz Antônio, como é sabido de todos, eu ocupava um cargo na administração pública que eu adorava, que era o cargo de gestor governamental. O professor era gestor governamental. Vamos supor que o professor, durante o meu exercício, eu estudei para concurso e eu passei para o concurso de fiscal de tributos do Estado, né? O que acontece? Fui nomeado, 30 dias. Só que eu já sou servidor. E eu estou de licença saúde, por exemplo. Se eu estou de licença saúde, o que vai acontecer? Vai suspender o prazo, não vai contar o prazo de 30 dias. Vai contar o quê? O prazo vai ser contado, o prazo será contado do término do impedimento. Então, isso é somente para quem já é servidor público. Agora, para quem não é servidor público, 99% dos casos, o prazo da posse é de 30 dias a partir da data da publicação da nomeação em diário oficial. Ou seja, o parágrafo 2º tem um nome. Qual que é o nome do parágrafo 2º? Exceção do prazo de posse. Tá? Exceção do prazo de posse de 30 dias. É a única exceção prevista, está aqui no parágrafo 2º, ou seja, o examinador adora cobrar exceções, então é bom se ligar nessa exceção. Vamos continuar, né? Nós temos aqui a posse poderá dar-se mediante procuração específica. Olha que coisa interessante. Inclusive, esse parágrafo 3º, eu digo para vocês que ele é muito cobrado em provas de concurso, né? Então, nós temos aí, a posse poderá dar-se-á mediante procuração específica. Então, isso aqui pode ocorrer. Inclusive, esse dispositivo é o mesmo dispositivo da Lei 8.112. Bacana? Vamos exercitar? Vamos fazer um pequeno exercício. Olha só, TRT, Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região, FCC, 2017, cargo de juiz. Olha só, cargo de juiz normalmente é um cargo aí muito disputado, né? Segundo a Lei 8.112 de 90, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a posse, olha só, então olha, a posse, ou seja, a questão vai se desenvolver através de conceitos de posse, em cargo público, que ocorre apenas no provimento por nomeação, olha só, posse, né, em cargo de nomeação, ou seja, de caráter efetivo, né, pode-se dar por procuração específica, né? Ok, pode dar por procuração específica? Sim, pode sim. Isso aí nós acabamos de ver, inclusive, aí na Lei Complementar 04, claro isso aí, que pode ser dado por procuração específica. Agora vem o problema, vírgula, olha só. Desde que o agente justifique o motivo da impossibilidade do comparecimento ao ato, né? Ou seja, aquele acrescentou. Por quê? Porque tanto a legislação estadual, a LC 04, tanto a legislação federal, nenhum momento os estatutos fazem menção que você tem que justificar o motivo que impossibilitou a sua ida, né? Olha só, a posse poderá dar-se mediante procuração específica, ou seja, esse item está errado. O que acontece aqui? O legislador não quis que o futuro servidor, né, justificasse os motivos, apenas exigiu o quê? Uma procuração específica. O que é procuração específica? A procuração que tem somente este objeto. Qual que é o objeto? Ir lá e fazer, tomar posse no lugar do cara que foi nomeado. Só isso. Bacana? 10. Vamos lá, continuando, né?
Parágrafo 4º, olha que parágrafo interessante. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e ascensão. Então, olha só, Tony está falando que posse é para o provimento, né, cara? Olha só, né? Provimento. Nós estudamos em aulas passadas que nós temos o quê, ó? O 4R e o ANP. Tá certo? Ou seja, nós temos 7 formas de provimento, não é isso? Uma dessas formas de provimento é esse N aqui. Esse N aqui é a nomeação. Tá? Então, olha só. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e ascensão. Tá? Professor, por que o senhor está falando isso? Porque é o seguinte, isso aqui é uma lei estadual, a Lei Complementar 04, de 1990. Tá? É claro que após 1990 nós tivemos diversos julgados no Supremo Tribunal Federal, principalmente, que lá no artigo, lá na aula de provimento eu falei isso para vocês, que a ascensão e a transferência foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não está valendo, né? Então é o seguinte, posse, ó, nos casos de nomeação, acesso e ascensão. Parou. Isso aqui é uma questão que o examinador, com certeza, ele pode explorar. E se pode ter certeza, se o examinador explorar esse tipo de assunto na prova, significa dizer que esse examinador ele é bom, ele estudou, ele entendeu o direito administrativo estadual. Antes de continuar a análise, tá, eu quero fazer uma seguinte observação. Se eu terminasse aqui um ponto, estava bacana, estava certinho. Inclusive, o que diz lá na lei federal, no artigo 13, parágrafo 4, assim, só haverá posse nos casos de provimento por cargo por nomeação. Bacana, nomeação. Tá? Professor, o que significa esse acesso? O que significa ascensão? Vem comigo. Né? Para a Lei Complementar 04, principalmente a questão do acesso, ainda está. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença porque atrapalhei os seus estudos, interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lac Concurso. Eu, professor Lac, eu preparei para vocês um curso, um módulo muito especial, um módulo muito competitivo, 100% focado no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Trata-se das legislações específicas, em especial as legislações do Estado de Mato Grosso, bem pontuais. Este curso, adianto para vocês, na qual o professor Lac, eu vou abordar essas leis artigo por artigo com bastante profundidade. Não é apenas leitura da lei, mas é o real entendimento do legislador. Eu tenho certeza que com essa metodologia você vai acertar todas as questões. Professor, dá mais detalhes? Sim. Então, esse aqui é um módulo especial, específico, de legislação específica, 100% atualizado, de acordo com o edital. 90 dias de acesso. Você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo? Investimento, apenas 10 parcelas de R$15. Ah, professor, tem algumas aulas aqui que serve para o cargo de defensor, com certeza. Você pode vir, você pode se matricular, você pode assistir essas aulas que eu tenho certeza que na sua prova de defensor público de membro você vai acertar todas as questões, né? Professor, quais são as leis, né? Nós temos aí, começamos pela Constituição, a visão constitucional da Defensoria Pública, artigo 134, que inclusive é a primeira parte da Lei Complementar 80, né, que organiza a Defensoria Pública da União e dita as normas gerais para a organização nos estados. Daí nós temos a Lei Complementar 146, que essa é a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inclusive já está em gravação. Eu já comecei a gravação da Lei Complementar 146. A primeira parte da Lei Complementar 146, eu abordo os artigos 116 ao artigo 120 da Constituição Estadual, porque são artigos aí inerentes à Defensoria Pública, né? A quarta legislação é a Lei 10.773. Essa lei ela trata da estrutura organizacional, quadro de pessoal e o plano de carreiras de apoio administrativo. Assim que eu terminar a 146, eu já vou gravar a lei estadual 10.773. A nossa quinta lei
é o Estatuto do Servidor Público. O Estatuto já está disponível, artigo por artigo, super atualizado aí, que é a Lei Estadual 04, né? A Lei Complementar 112, que é o Código de Ética, também já está disponível na área do aluno, tá? Temos aí a Lei 7, que é o Código Disciplinar do Servidor Público Civil, a Lei Complementar 207, também já está gravada, atualizada e na área do aluno. Na programação, assim que terminar as legislações anteriores, a gente vai para a Resolução 90, né, que fixa os critérios para o deferimento de assistência jurídica a ser prestada pela Defensoria Pública. É uma aula aí de uma hora e meia. E, finalmente, nós temos aí, né, a última legislação, que é a Lei Complementar 295, que dispõe sobre o Sistema Integrado de Controle Interno. Também está na programação de gravação. Eu garanto para vocês que até o final de julho, todas essas leis estarão disponíveis na área do aluno. E você tem ainda mais um bônus, né? Nós temos aí a Lei do Processo Administrativo Estadual, consagrado pela Lei 7.692, também já está gravado e está disponível. E nós temos as duas últimas legislações, né? O regimento interno, que vamos gravar todos os assuntos, e mais a parte constitucional, artigos 116 e 20, que já está gravada, que é a primeira parte da Lei Complementar 146 aqui do Estado de Mato Grosso. Bacana? Então, olha só, assim que você passa em concurso, estudando com bastante profundidade. Gostou? Então, clique aqui embaixo, vem se matricular aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você irá gostar bastante da nossa prestação de serviços. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.